Bom, pessoal, nessa videoaula eu quero fazer a correção de alguns exercícios, né? Esse exercício de número 3 é o exercício que eu pedi para vocês me entregarem, né? Da aula passada, tá? Então vou fazer alguns comentários que eu acredito que venha ajudar muitas pessoas, vai ajudar, né? Muitas pessoas aí, tá bom? Bom, para ganhar tempo, né? Para que esse exercício não fique muito, esse vídeo não fique muito longo, eu já tenho o código aqui pronto, tá? E eu vou apenas comentar, né? Fazer algumas considerações, alguns comentários, tá bom, gente? Essa aula, né? Essa segunda aula, esse segundo módulo EAD, vocês terão que dar continuidade na lista de exercícios. Então é interessante que eu faça alguns vídeos, né? Explicando, corrigindo, né, os exercícios passados para que você possa ter uma noção para fazer os demais, tá ok? Então, esse vídeo nada mais é do que um reforço, né, para você poder dar continuidade, né, no desenvolvimento da lista de número 3, tá bom? Bom, gente, o exercício de número 3 diz o seguinte: crie um software que possa receber o nome e a idade das pessoas, né? Aqui eu estou falando quantidade indeterminada. Então vamos lá, vou pegar até o bloco de notas aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então eu tenho que criar um software para poder receber o nome e a idade. Então tem o nome, certo? Vou até aumentar um pouquinho a fonte aqui. O nome e a idade. Bom, se eu vou receber o nome de uma pessoa, eu tenho que usar um vetor, né, de caracteres. Então, a primeira consideração que eu tenho que fazer aí é criar um vetor, né, porque se eu tenho que desenvolver uma aplicação que possa receber o nome de uma pessoa, então eu tenho que criar um vetor de caracteres. O segundo ponto é que o software pede, né, para que eu insira a idade da pessoa, certo? A idade da pessoa, ela é um valor numérico, né? Então eu já sei que é uma variável inteira, uma variável inteira, tá? É do tipo inteira, né? Vou colocar aqui, do tipo inteira, tá bom? Então eu sei que eu tenho duas variáveis para trabalhar aí. Logo em seguida, gente, eu tenho entre parênteses aqui uma informação extremamente importante: quantidade indeterminada. Ou seja, eu vou ter que criar uma aplicação que vai receber nome da pessoa, idade, né? Ou seja, nome da pessoa e idade. Quantas vezes o software vai fazer a requisição? Quantas vezes o software vai fazer a pergunta, né, para o usuário? Não sei. É indeterminado. Então, se é indeterminado, vamos lá. Eu tenho três laços de repetição. Eu tenho o while, eu tenho o do while e eu tenho o for. Neste caso aqui, gente, qual laço de repetição que eu posso utilizar para este exercício? Gente, se é uma quantidade indeterminada, ou seja, uma condição que eu não sei, ou seja, eu, programador, não consigo distinguir naquele momento, ou seja, vai depender de alguma condição externa, ou seja, vai depender de alguma entrada de dados oriunda do usuário, eu já descarto logo de cara o for. Por que eu descarto o for? Porque o for, ele é um laço de repetição que, vamos dizer assim, ele predetermina uma quantidade de vezes, né? E neste caso, eu não sei quantas vezes. Quem vai determinar a quantidade de vezes é o próprio usuário. Ele vai entrando com o nome e a idade, o nome e a idade, o nome e a idade. Então é o próprio usuário que vai tomar a decisão, né? De quantas vezes ele vai querer digitar o nome e a idade e receber a classificação, né? Que aqui ele pede para o software classifica, né, qual que é a faixa etária dessa pessoa, tá? Então eu posso trabalhar tanto com o while quanto com o do while, tá? Neste exemplo, qualquer um desses dois laços de repetição resolve o meu problema, tá bom? Logo em seguida, gente, eu preciso classificar, né, se a idade da pessoa, né, em qual faixa etária que ela está, na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta, tá? E após a classificação, o software deve perguntar o seguinte para o usuário: olha, você quer, tipo,
inserir mais um nome e inserir mais uma idade, ou seja, o software pergunta, você quer dar continuidade? Você quer inserir mais informações? Ou seja, você quer inserir um novo nome, uma nova idade, né, para que eu possa classificar? Ou seja, o software está fazendo essa pergunta. Ou seja, a condição aí é o quê? Vai depender do usuário, ou seja, o usuário que determina se o programa vai perguntar novamente, né, um novo nome ou uma nova idade, ou seja, uma quantidade indeterminada, tá? E a formatação para impressão é simples, gente. Então a pessoa vai digitar o nome, a idade, aí digita a classificação, né? Nesse caso aqui eu digitei 27, e aqui ele falou, bom, 27 anos, eu estou entre 16 e 30, então minha faixa etária aqui é a segunda, né? Então ele vai digitar aqui, ó, sua faixa etária é a segunda. Logo em seguida, o software vai imprimir uma pergunta para ele. Olha, você quer continuar? Então o usuário vai determinar se ele quer continuar ou não. Ou seja, a condição que vai estar dentro do while vai ser o usuário que vai determinar. Então, se ele digitar 1, por exemplo, ou S para sim, N para não. Neste caso aqui eu estou trabalhando com número, tá? Se você quiser trabalhar S para sim e N para não, fica a seu critério, tá, gente? A lógica aqui não está amarrada, é livre. Aqui eu coloquei informação 1 para sim e 0 para não. Então, se ele digitar 1, automaticamente o software vai perguntar para ele novamente o nome, a idade e vai classificar. Se ele colocar 0, ele encerra o programa, tá? Olha só a minha resolução. Eu coloquei aqui, vamos lá, criei um vetor de caracteres, né, que é um char nome. Lembrando que esse vetor de caracteres aqui é um vetor que eu coloco uma quantidade, vamos dizer assim, que seja suficiente para comportar um nome qualquer, tá? Você que determina aqui a quantidade de caracteres desse vetor, não necessariamente precisa ser 100. Eu coloquei 100 porque assim, você pode digitar o nome que você quiser aqui que vai caber dentro desse vetor, tá? Criei uma variável idade, né? Porque eu preciso fazer o armazenamento da idade da pessoa e a idade é um valor numérico, né? Então é um valor inteiro. E olha só que interessante, eu criei uma variável chamada continuação, tá? Essa variável continuação é a variável que vai estar associada a essa frase aqui, ó. Tipo assim, se o usuário quiser continuar digitando o nome, né? Quiser continuar digitando o nome e uma idade, então ele vai digitar 1 ou 0. Esse 1 ou 0 vai ser armazenado nessa variável continuação. Então, toda vez que essa variável continuação receber a informação 1, ou seja, em receber o número 1, o software tem que ficar num loop, né? Ou seja, ele tem que ficar repetindo aquela instrução. Digite seu nome, digite sua idade, sua faixa etária é tal. Toda vez que o usuário digitar, né, apareceu aquela frase para ele, você deseja continuar, e ele pressionar a informação 1 e essa variável continuação receber o número 1, o software tem que repetir, né, aquela frase, digite seu nome, digite sua idade e assim por diante, tá? Quem vai repetir, né, ou seja, qual recurso de programação que vai ficar repetindo essas instruções, essas rotinas aí? É o last repetição, o while, por exemplo. Neste exercício aqui, eu coloquei o while, ou seja, enquanto a variável continuação for igual a 1, né, lembra que igual é comparação, né, 1 igual só é atribuição e 2 iguais seria comparação. Então, enquanto a variável continuação estiver com o valor 1, vai indicar para o software o quê? Enquanto continuação estiver com 1, eu vou perguntar qual é o nome dele, qual é a idade e classificar, tá? Por isso que aqui no início eu já inicializei a minha variável com 1, né? Lembra que o while é importante você inicializar ele com 1, porque senão ele não vai conseguir nem executar, né, a primeira rotina, né? Então eu já inicializei ele com 1, por quê? Para ele já começar perguntando, tá vendo? Então vamos lá. Ele começou perguntando, digite seu nome, né? %S, né, que é para armazenar um conjunto de caracteres, que é uma string, um ponteiro para gravar as informações no vetor nome. Logo em seguida, digite sua idade, né? %D, porque eu vou ler a informação, né, através dos scanf e armazenar na variável idade. Aí aqui, gente, o que eu falo? Olha, a sua faixa, ó, aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, olha só, ó, presta atenção aqui na jogada. Olha só a jogada que eu estou fazendo aqui.
Aqui eu coloco %S. O que esse %S vai fazer nesse printf? Ele vai imprimir o nome da pessoa, né? Ou seja, se eu digitei Samuel, vai imprimir aqui Samuel. Logo em seguida tem um texto estático aqui, ó. Sua faixa etária é a... Não acontece mais nada, tá? Por que não acontece mais nada? Porque agora eu tenho que perguntar. Bom, se ele digitou alguma coisa menor ou igual a 15 e maior do que 0, ou seja, se a pessoa tiver, sei lá, acabou de nascer e tem até 15 anos, certo? Vai ter que imprimir na frente dessa frase aqui a informação primeira, né? Imagine que isso daqui, gente, vai emendar com esse outro printf, tá? Por que eu fiz essa rotina dessa forma? Porque eu vou primeiro eu vou imprimir o nome da pessoa, sua faixa etária é a. Não acontece nada, né? É a, fica mudo. Aí eu vou para a estrutura condicional, né? Em cima dessa estrutura condicional, eu vou fazendo as perguntas. Bom, a idade dele é de 0 a 15, né? Esse primeiro if aqui corresponde à idade de 0 a 15, certo? Se for de 0 a 15, eu vou imprimir novamente alguma coisa. Como eu não dei nenhum pula-linha, não fiz nada aqui na frente, eu apenas dei um espaço, essa informação primeira aqui vai aparecer na frente dessa frase, perfeitamente, tá? Se eu colocasse um /n aqui, aí a primeira aparecia debaixo dessa frase, mas como não coloquei nada, vai aparecer bem aqui na frente, tá? E depois o que eu fiz? Eu continuei. Olha só, eu coloquei um end aqui, gente. O end é igual a esses dois es, tá? Isso aqui é só para não fiquem apavorados, tá? Eu coloquei um end aqui só para dar uma exemplificada, né? Dar uma diversificada, na verdade, aqui, tá? Você pode usar tanto o end quanto os dois es comerciais aqui. Aí eu continuei. Se a idade for maior ou igual a 16 e assim por diante, tá? Escrevendo primeira, segunda, terceira, quarta. Pulei 2 linhas, fiz a pergunta para o usuário, né? Olha, você deseja inserir mais algum nome, idade, ou seja, você deseja continuar, né? E logo em seguida, eu espero o usuário digitar alguma coisa e a informação que ele digitar e pressionar Enter vai ser armazenado na variável continuação. Se ele porventura digitar 1, o que vai acontecer? Dentro desse last repetição aqui, ele vai falar, bom, se ele digitar 1, continuação vai receber 1, né? Porque eu tenho um scanf aqui com um ponteiro apontado, um ponteiro aqui que está correlacionado com a variável continuação. Então, se ele digitar 1, 1 vai ser armazenado em continuação. Se continuação for igual a 1, né? Ele vai repetir todo esse processo. Caso o usuário, por exemplo, digite 0, variável continuação vai receber 0. Esse last repetição aqui, bom, continuação não vai ser igual a 0, né? Então, por exemplo, continuação é igual a 0? Não. É igual a 1, perdão? Igual a 1? Não, é igual a 0. Se for igual a 0, ele sai fora aqui do while e finaliza o programa, tá? Então, esse continuação igual a 1 aqui, gente, é um mecanismo, né? Que faz com que eu fique repetindo, né, esse código o tempo todo, ou seja, perguntando qual é o nome, perguntando qual é a idade e classificando aqui a idade da pessoa conforme a faixa etária, tá? Se eu executar, olha só, vou executar esse código aqui, deixa eu desabilitar aqui o antivírus, senão o antivírus vai ficar bloqueando, né? O antivírus não vai deixar eu executar o meu código. Deixa eu fechar aqui e executar novamente. Vamos lá. O antivírus vai me bloquear. Olha lá. Se eu digitar aqui, ó, Samuel, sua idade 28, sua faixa etária é a segunda. Se eu digitar 1, olha só, ele vai me perguntar de novo. Qual é o seu nome? Por exemplo, Felipe, sua idade 40. Sua idade, a sua faixa etária é a terceira. Você quer continuar? A partir do momento que eu digitar 0, olha lá o que acontece. Ele simplesmente encerra o programa, né? E vai para aquela frase padrão do software, né? Pressione qualquer tecla para continuar. Aquela frase padrão do console, né? Quando eu pressiono Enter, ele fecha. Ok, gente? Bom, espero ter esclarecido aí, né, todas as dúvidas de vocês a respeito desse exercício, tá ok? Se tiver mais alguma dúvida, pode me contactar aí pelo WhatsApp ou pelo portal EAD, tá? Vai ser um enorme prazer, tá? Podendo estar ajudando você aí, né, na solução dos exercícios, tá ok, gente? Até o próximo vídeo.